Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre medidas de dispersão. Vamos falar o que é, quais são as medidas, o que é amplitude, desvio, desvio médio, desvio padrão, variância. Vamos lá? Então, nesta videoaula nós vamos falar sobre as medidas de dispersão. Para que serve? Elas fornecem informações a respeito da concentração dos valores estudados em torno das medidas de tendência central. Então veja aqui esses três exemplos. Nós temos aqui letra A, B e C. E se você calcular a média de cada um desses três conjuntos, nós vamos perceber que a média tem o mesmo valor. Então a média nessa letra A, então a média desses dados, a média a gente representa por x barra, né? Eu vou chamar de dados A, B e C. Então, a média em A é a soma de todos os valores, todos os xi, dividido pela quantidade. Neste caso aqui, vai ficar 7, vai ficar 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, sobre 5 valores. Então, vai ficar 35 sobre 5, que é igual a 7. É óbvio, né? Se todos os valores são iguais a 7, a média vai ser 7. É uma medida de tendência central. Bacana. Se eu for nos dados do conjunto B, calcular a média no conjunto B. Então, eu vou fazer a somatória de todos os valores e dividir pela quantidade. Então, eu vou somar 8 mais 6 mais 6 mais 8 mais 7. E dividir por 5. Veja bem. Então, a média na letra B vai ficar 8 mais 6 mais 6 mais 8 mais 7 vai dar 35. Dividido por 5 é igual a 7. Então, esses dois conjuntos apresentam a mesma média. Aqui é o conjunto B. E nesse conjunto C, a média é a soma de todos eles. 1 mais 13, mais 7, mais 14. Mais 0, né? Apesar que não faz diferença. Mais 0, mais 7, mais 14. Dividido por 5. Neste caso aqui vai ficar 35 por 5, que também é igual a 7. Ou seja, a média nesses três conjuntos é igual a 7. Mas se você observar bem, esses três conjuntos são muito diferentes, né? Então, para a gente calcular essa diferença aí, nós temos que calcular as medidas de dispersão. Como que esses dados estão dispostos, né? E a primeira medida de dispersão que vamos calcular é chamada de amplitude. O que é amplitude? Amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, o que é amplitude? É a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto. Então, neste caso aqui, vamos representar a amplitude pela letra A. Então, vamos chamar amplitude de A. Então, neste caso aqui, na letra A, a amplitude é a diferença entre o maior valor pelo menor valor, né? Então, nesses dados aqui, nesse conjunto de dados aqui, da letra A, a amplitude, você vai pegar o maior e subtrair pelo menor. Então, a amplitude vai ser a diferença entre o maior pelo menor. Então, aqui a amplitude no conjunto A vai ser igual a quem? Vai ser igual ao maior valor, que é 7, menos o menor valor, que é 7. Deu 0. Aqui já dá para concluir alguma coisa. Quando a amplitude for 0, é porque todos os valores são iguais. Então, esse é um dado muito importante. Se a amplitude der 0, ou seja, a diferença entre o maior valor pelo menor valor, se a amplitude for 0, significa que todos os dados são iguais. Tá? Essa é uma informação importantíssima. Na letra B, a amplitude dos dados do conjunto B vai ser igual a quem? Vai ser a diferença entre o maior valor, que é 8, pelo menor valor, que é 6. Então, a amplitude é igual a 2. O que é amplitude? É a diferença entre o maior pelo menor. Na letra C, a amplitude desses dados vai ser quem? A diferença entre o maior valor, que é 14, pelo menor valor, que é 0. Então, a amplitude é 14. Tá? Lembrando que a amplitude é a diferença entre o maior pelo menor. A gente fala que na estatística a amplitude é uma medida fraca, porque ela leva em consideração apenas dois valores. Imagine que os dados fossem os seguintes.
Ó, 0, aí tem 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 50. Então, esse conjunto de dados que eu escrevi agora, ele é praticamente homogêneo, exceto por dois valores, o 0 e o 50. Todos os outros são iguais a 7. Então, são dados muito homogêneos, exceto por dois valores. Se eu fizer a amplitude, vai ser 50 menos 0, que vai dar 50. Então, por isso que a gente fala que a amplitude é uma medida fraca na estatística, a não ser que ela seja igual a 0, porque aí a gente conclui que os valores são todos iguais. Mas, caso contrário, é uma medida fraca, porque ela não leva em consideração os demais valores, apenas o maior e o menor. Tá? Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui. Nós vimos que a média desses três conjuntos de dados deu 7. Se a gente estivesse falando de um grupo de alunos, por exemplo, a nota da prova de matemática de 3 turmas diferentes, a média das 3 salas deu 7. Porém, essas salas são muito diferentes. A sala A é uma sala muito homogênea, né? Todos estão no mesmo nível. A sala B estão muito próximos um dos outros lá. A nota mais alta foi 8, a nota mais baixa foi 6, eles estão muito próximos. Mas a sala C é uma sala muito difícil, porque tem alunos muito bons que tiraram 14 e tem alunos muito fracos que tiraram 0. Né? Teve um aluno muito bom, tem um aluno muito fraco. Tem um outro aluno aqui muito fraco também que tirou 1. Tem outro muito bom. Então é uma sala muito heterogênea. Tá? Apesar da média ter dado 7 nas 3, são dados completamente diferentes. Quer ver um outro exemplo? Suponha que isso aqui sejam alturas de uma planta. Você está fazendo um experimento lá com uma espécie de planta, por exemplo, um milho. E aí, após uma semana de crescimento, a espécie A, todas as plantinhas têm 7 centímetros. A espécie B, umas têm 7, outras têm 6, outras têm 8. E na espécie C, acontece essa situação onde você não tem controle. Tem uma plantinha que cresceu demais, outra não cresceu nada, a outra cresceu muito pouco, né? Teve uma que cresceu 7, outra cresceu 13, então você não tem um padrão. Esse grupo aqui, essa espécie aqui, ela está desordenada. Não é confiável, tem valores muito altos, valores muito baixos. Então é preferível você procurar uma espécie cujos dados são mais homogêneos, né? Cuja dispersão é menor. Por isso é tão importante calcular as medidas de dispersão. Bacana. Então a primeira medida foi muito fácil, foi a amplitude. É só a diferença entre o maior pelo menor. A segunda medida que nós vamos calcular é o que nós chamamos de desvio. Quanto que cada valor está se desviando da média. Na letra A, todos os valores são iguais, ou seja, o desvio é 0. Não houve desvio. Todos os valores são iguais. Então aqui, ó, o desvio de todos eles, o desvio vai ser sempre igual a 0. O que é o desvio? Desvio é a diferença. Diferença é menos, tá? Subtração entre um valor qualquer e a média aritmética. Então, antes de mais nada, você tem que calcular a média. Vamos aqui para a letra B. Então, primeiro calcula-se a média. A média, nós já calculamos anteriormente, a média dessa letra B deu 7. Então, a média é igual a 7. Então, vou colocar aqui, ó, desvio 1, desvio 2, desvio 3, desvio 4 e desvio 5. Né? Vamos calcular um por um. Então, vamos ver aqui quanto que cada valor se desviou da média. Então, o desvio é a diferença entre um valor qualquer pela média. Então, aqui, ó, o primeiro valor é 8. 8 menos a média. Então, aqui se desviou uma unidade da média. O segundo valor é 6. Então, é 6 menos a média, que deu menos 1. Então, teve um desvio em relação à média. O próximo vai ser 6 menos 7, que é igual a menos 1. Depois vai ter o quê? 8 menos 7, que é igual a 1. E o outro desvio aqui, ó, desse valor, quanto que esse número se desviou da média? Então, aquele número ali, ele não se desviou da média, 0, né? Então, é 7 menos 7, que é igual a 0. Então, esses são os desvios individuais em relação à média.
Na letra C, vamos calcular a mesma coisa. Ó, desvio do primeiro valor em relação à média, desvio do segundo valor, do terceiro valor, do quarto valor e o desvio do quinto valor em relação à média. Então, o desvio à média nesse conjunto aqui também é 7. Então, aí vai ficar 1 menos 7, que é igual a menos 6. O desvio do segundo valor em relação à média vai ficar 13 menos 7, que é igual a 6. O terceiro desvio vai ser 0 menos 7, que é igual a menos 7. O quarto desvio vai ser 7 menos 7, que é igual a 0. E o último desvio vai ser 14 menos 7, que é igual a 7. Bacana. Calculamos todos os desvios. Aí, queremos agora calcular um desvio médio. Se você fizer uma média com esses números, ó, menos 6, com os desvios, tá? Mais 6, menos 7, mais 0, mais 7, fizer uma média com eles aqui, o que vai acontecer? Sempre vai dar 0. Então, fazer uma média com os desvios não é uma boa ideia. Por quê? Porque sempre vai dar 0. Porque vai ter um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Então, fazer uma média com os desvios não é uma boa ideia. Então, o que seria então? Então, ao invés de fazer a média com os desvios, existem duas opções. A primeira é colocar os desvios em módulos. Coloca em módulo. Em módulo, você vai pegar apenas o valor positivo. Então, fazer uma média aritmética dos módulos. Então, você pega esse aqui e coloca em módulo, pega esse aqui e coloca em módulo, todos eles em módulo. E aí você faz uma média dos módulos. O nome disso é desvio médio. Tem outra opção. Para sumir com esse menos aí, os matemáticos tiveram uma outra ideia. Ao invés de fazer o módulo, tiveram a ideia de levar ao quadrado. Se levar ao quadrado, vai ficar tudo positivo também. Então, elevando ao quadrado também é uma solução. Esse dos módulos foi chamado de desvio médio. Esse que elevou ao quadrado deram o nome de variância. Nós vamos fazer os dois, tá? Então, vamos começar com o desvio médio. O que é o desvio médio? O desvio médio é a média aritmética dos módulos dos desvios. Então, vamos lá. Então, nós sabemos que a média deu 7. Que o primeiro desvio vai ser quem? Vai ser 1 menos 7, que é igual a menos 6. Nós já fizemos aqui agora, né? Vou só copiar. Então, os desvios já foram feitos. Os desvios já foram feitos. Eu quero agora a média dos módulos dos desvios. Então, eu vou colocar todo mundo aqui em módulo. Módulo, 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 módulo e módulo. E aí, calculando o módulo de cada um deles, o módulo, o resultado é sempre positivo. Aqui vai dar mais 6, mais 6, mais 7, 0 e 7. Tá? Então, o desvio médio vai ser a média aritmética dos módulos dos desvios. Então, seria a média aritmética. Então, xi menos x barra, é módulo. Em módulo. Então, módulo dos desvios. Como é que são os desvios? Você pega cada valor e subtrai pela média. Nós vamos calcular a média aritmética dos módulos dos desvios. Aí divide pela quantidade. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o primeiro desvio em módulo. Deu 6. Podemos colocar assim, ó. Desvio 1 em módulo, mais desvio 2 em módulo, mais desvio 3 em módulo, mais pontinho, pontinho, desvio 5 em módulo, sobre 5. Nesse caso aqui vai ficar 6, mais 6, mais 7, mais 0, mais 7, sobre 5. Neste exemplo aqui, o desvio médio vai ser igual. Olha, 6 mais 6, 12. 12 mais 7, 19, mais 0, 19, mais 7 dá 28. Então, 28 sobre 5. Não dá 28, não dá 26 sobre 5. E 26 sobre 5 é igual a 5,2. Quanto maior o desvio médio, mais os dados estão dispersos. Quanto menor o desvio médio,
mas os dados são homogêneos. Aquele exemplo lá que todas as notas eram iguais a 7, o desvio médio dá 0, porque os dados são homogêneos. À medida que os dados vão ficando mais distantes da média, o desvio tende a aumentar. Tá? Então, valores menores para o desvio indica que os dados são mais homogêneos. Tá? E a outra forma que nós falamos aqui é a variância. O que é a variância? Variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, ao invés de colocar módulo, nós vamos agora elevar ao quadrado. Porque tanto o módulo quanto o quadrado deixam um resultado positivo. Tá? Então, a ideia era deixar positivo. Caso contrário, daria sempre 0. Então, aqui você vai fazer o quê? Você vai pegar cada valor, subtrair pela média e elevar ao quadrado. Então, neste caso aqui vai ficar o primeiro valor menos a média ao quadrado, mais o segundo valor menos a média ao quadrado, mais pontinho, pontinho, até o último valor, né? Xn menos a média e elevar ao quadrado sobre n. Como a gente elevou ao quadrado, aí supõe que a gente estava falando de metros, era alguma coisa relacionada a alturas, altura das plantas em metros. Né? Se você eleva ao quadrado, você vai ter metro quadrado. Mas aí metro quadrado é como se fosse área. Então, para a gente voltar, se você tem metro quadrado, você quer voltar para metro, você vai ter que tirar a raiz quadrada, né? Que aí volta para metro. Então, o que acontece? Como a variância a gente eleva ao quadrado, aí você está distorcendo um pouco os dados. Para você voltar, você calcula a raiz quadrada. E quando você calcula a raiz quadrada, aí nós temos uma outra medida chamada de desvio padrão. O símbolo é o sigma minúsculo, esse símbolo aqui, é a raiz quadrada da variância. Desvio padrão é uma das medidas mais usadas na estatística. Tá? É uma das medidas mais usadas na estatística. Então, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Vamos pegar aquele conjunto de dados, ou melhor, vamos pegar esses dois exemplos aqui, ó. Seriam aqueles dois exemplos iniciais, né? Vamos calcular o desvio padrão de cada um deles. Para você calcular o desvio padrão, primeiro tem que calcular a variância. Vamos lá? Então, primeira coisa é calcular a média. A média nós já sabemos. Então, a média aritmética é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Então, você vai somar. Aqui vai ficar 8 mais 6, mais 6, mais 8, mais 7 sobre 5, que deu 7. Em seguida, você vai calcular os desvios. Desvio 1 vai ser quem? Vai ser 8 menos 7, que é igual a 1. Desvio 2 vai ser 6 menos 7, que é igual a menos 1. Desvio 3, 6 menos 7, que também é menos 1. Desvio 4, 8 menos 7, que é igual a 1. E desvio 5, neste caso aqui, vai ser 7 menos 7, que é igual a 0. Só que, voltando aqui, a variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, tem que elevar ao quadrado. Então, vou pegar todo mundo aqui e elevar ao quadrado. Pegar todos os desvios e elevar ao quadrado. É a média dos quadrados dos desvios. Então, vou fazer aqui o quadrado. Vai dar 1, que também dá 1. 0 ao quadrado é 0. Então, o que é a variância? Variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, eu peguei cada valor, subtraí da média e vou elevar ao quadrado. Cada valor menos a média ao quadrado. E depois eu vou dividir pela quantidade. Neste caso aqui vai ficar quem? Vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 0 sobre 5. Neste caso, a variância é igual a 4 sobre 5, que dá 0,8. Tá? 0,8. O desvio padrão, pronto, a variância é calculada. Desvio padrão. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Neste caso aqui, a raiz quadrada de 0,8. E aí dá aproximadamente, calculando aqui a raiz quadrada de 0,8. Então, 0,8, raiz quadrada
raiz quadrada de 0,8 dá aproximadamente 0,894. Aproximadamente 0,894. A mesma história. Quanto maior o desvio padrão, mais dispersos estão os dados. Quanto menor o desvio padrão, mais homogêneo estão os dados. Então, se a gente fizer o desvio padrão dessa letra B, provavelmente vai dar um valor maior que 0,8, porque os dados na letra B estão mais dispersos. Os dados na letra A estão mais homogêneos. Então, vamos fazer aqui o desvio padrão na letra B. Aquela mesma história. Calcula primeiro a média. Vamos lá. Primeiro calcula-se a média. A média é muito simples. É a somatória de todos os valores dividido pela quantidade. Então, você vai somar o primeiro valor, mais o segundo valor, mais o terceiro valor, até o último e dividir pela quantidade. E aí é muito simples. Aqui vai ficar 1 mais 13 mais 0 mais 7 mais 14 sobre 5. Vai dar 35 sobre 5, que é igual a 7. A gente já tinha calculado anteriormente. Vamos agora calcular os desvios. Os desvios. O primeiro desvio, você vai pegar o primeiro valor menos a média. Primeiro valor menos a média. Eu vou colocar assim, ó, quadrados dos desvios. Porque a variância é a média dos quadrados dos desvios. Então, o primeiro desvio ao quadrado vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 menos 7 ao quadrado. Vai dar menos 6 ao quadrado, que dá 36. Aqui, ó, quadrado do primeiro desvio. O quadrado do segundo desvio vai ser 13 menos 7 ao quadrado, que vai dar 6 ao quadrado, que também é 36. O quadrado do terceiro desvio. Então, vai ficar 0 menos 7 ao quadrado. Vai dar quanto? Vai dar 7 ao quadrado, ou melhor, menos 7 ao quadrado, que é igual a 49. Desvio 4 ao quadrado vai ser igual a quem? Vai ser igual a 7 menos 7 ao quadrado, que é 0 ao quadrado, que é 0. E, por último, o quadrado do quinto desvio. Isso aqui vai ser 14 menos 7 ao quadrado, que é 7 ao quadrado, que dá 49. Eu vou fazer agora uma média com esses quadrados. E o nome disso é variância. Variância. O que é variância? Variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, eu tenho que pegar cada valor, subtrair pela média e elevar ao quadrado. Depois eu faço uma média com esses valores. Então, aqui vai ficar quem? Vai ficar 36, mais 36, mais 49, mais 0, mais 49 sobre 5. Certo? Aí nós vamos somar aqui. Somando aqui, ó, 36 mais 36, 72. Mais 0, mais 49, mais 49. Dá 170. 170 dividido por 5. 170 dividido por 5 dá 34. Então, a variância é igual a 34. 34. Bacana? Vamos calcular agora o desvio padrão. O que é desvio padrão? Desvio padrão o símbolo é o sigma, que é a raiz quadrada da variância. Variância. Neste caso é a raiz quadrada de 34. E a raiz quadrada de 34 vale 34 vale aproximadamente 5,83. 5,83. Então, como previsto, o desvio padrão desses dados aqui do conjunto B deu maior que o do conjunto A. Significa que o conjunto B tem dados mais dispersos, o conjunto A são dados mais homogêneos. Tá certo? Uma outra medida importantíssima na estatística é o que nós chamamos de desvio, ou melhor, é o coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação é importantíssimo para você
comparar conjuntos de dados diferentes. Como, por exemplo, você está analisando lá pesos de seres humanos e está analisando alturas de seres humanos. Se você calcular o desvio padrão, vai dar valores completamente diferentes, né? Porém, quando a gente faz o coeficiente de variação, você vai levar em consideração a porcentagem. São dados que levam em consideração em termos relativos, ou seja, independente se é altura ou se é peso, porque peso você vai tratar em quilos, né? 50 quilos, 70 quilos, 80 quilos. A altura vai ser 1,52, 1,63. Então, aí o coeficiente de variação ele vai entrar para equilibrar esses desvio padrão e não ficar simplesmente um número absoluto. Você vai ter uma porcentagem, quanto que está variando, qual que é a porcentagem de variação dessa dispersão. Então, como é que calcula ele? É muito simples. Basta dividir o desvio padrão pela média e multiplicar por 100. Que aí você vai ter dados relativos, você vai poder comparar se um está variando mais ou está variando menos em relação à média. Então veja bem, considerando aqui esses dois conjuntos que nós estudamos anteriormente, a média deu 7, o desvio padrão da letra A deu 0,894. Na letra B, a média também é 7, só que o desvio padrão é 5,83. E a gente consegue agora calcular o coeficiente de variação. Basta dividir o desvio padrão pela média e multiplicar por 100. Você vai achar o resultado em porcentagem. O coeficiente de variação vai ser 0,894 dividido pela média, que é 7, vezes 100. E aí nós vamos fazer esse cálculo aqui. Olha, então eu posso multiplicar 0,894 vezes 100 e dividir o resultado por 7. Então, o coeficiente de variação nessa letra A, coeficiente de variação na letra A deu 12,77%. É o tanto que variou. Na letra B, nós vamos fazer a mesma coisa. O coeficiente de variação é o desvio padrão pela média vezes 100. O coeficiente de variação vai ser o desvio padrão, que é 5,83, dividido pela média, que é 7, vezes 100. Claramente, você já observa que a letra B, os dados variam muito mais do que a letra A, né? A letra A está variando aqui em termos relativos, está variando 12,77%. Na letra B, vai ficar 5,83 vezes 100 dividido por 7. Então, o coeficiente de variação na letra B deu 83,28, 29 aproximadamente, arredondando aqui. Então, são dados aproximados. Porcentagem. Tá aí, a letra B tem um coeficiente de variação muito maior, porque esses dados estão variando muito. Tá certo? Espero que tenham gostado dessa videoaula. Um abraço e até a próxima.